Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mateus 22, agora nós vamos ver embates finais de Jesus, grandes verdades, Jesus colocando o dedo na cara dos sacerdotes, dos religiosos. Eu vou chamar de confronto final. Aqui, a partir daqui agora, uma semana para Jesus ser entregue, ser morto na cruz. Então, grandes revelações, grandes coisas que o Senhor vai falar, vai meter o dedo na cara dos sacerdotes, dos hipócritas, dos religiosos, vai falar sobre o reino de Deus, dos céus, do juízo final. Deus vai colocar o dedo na ferida. Ele já tem feito aí um pouquinho, né? No capítulo anterior, ele já fez o azorrague lá no templo. E ele já está cumprindo as profecias, e daqui para frente a coisa vai ficar bem tensa. Mas vamos ficar aqui no capítulo 22, e as narrações então desses últimos capítulos, como eu disse, antecedem a crucificação de Cristo. O curto período de tempo que Jesus manifestou seu ministério foi suficiente para transformar, revolucionar definitivamente e para sempre todas as bases religiosas, conceitos e as autoridades humanas. Trouxe do céu os seus preceitos puros e verdadeiros do reino, né? As leis que veio do céu, ok? Jesus alcançou pessoas de todos os níveis sociais e intelectuais, curou enfermos de alma e de corpo, libertou cativos do diabo, revelou pensamentos astutos e ocultos dos que queriam traí-lo, enfrentou o poder religioso, líderes, sacerdotes, escribas, virou a mesa, chamou-os de hipócritas, desbaratou os conceitos humanos, as potestades do mal, anunciou a sua mensagem, revelou o amor do Pai, cumpriu tudo que as Escrituras anunciavam a seu respeito, entregou-se voluntariamente, por amor, por obediência e por fidelidade, como ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a ofereço. Que lindo, né? Vamos então relembrar um pouquinho, um resuminho do capítulo 21, que está no vídeo anterior. Você pode ir lá verificar com mais calma, que vai tratar o cumprimento de profecias, então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Também vai ter a passagem dele purificando o templo. Também tem a passagem da figueira sem fruto, que no vídeo anterior eu não tratei desta passagem, porque o vídeo ia ficar muito comprido, mas eu vou falar aqui rapidinho sobre este evento que aconteceu com Jesus e os discípulos, onde eles estavam com fome, viram uma figueira cheia de folhas, e quando a figueira está cheia de folhas é porque ela tem frutos. E eles foram procurar, só que ela não estava no tempo de dar frutos. Enfim, tem todo um ensinamento por trás disso, mas vamos ficar nisso aqui por enquanto. E Jesus, não encontrando frutos, ele então amaldiçoou, vamos dizer assim, a figueira, e no outro dia ela estava seca, e os discípulos se admiravam, né? Então, tem pessoas que eu já vi pessoas pregando que falam: não, Jesus apenas deu uma sentença era uma árvore, né? Ela não tem nenhum ensinamento atrás disso aí, e, enfim, são várias interpretações, né? Mas eu quero deixar uma interpretação aqui para vocês, mas cada um tem o direito de estudar, pesquisar e buscar em fontes fidedignas alguma interpretação. Mas a minha é que da mesma forma que Jesus purificou o templo, que
está inclusive no mesmo capítulo 21, vemos aqui o tratamento que ele dá a uma árvore que só tinha folhas e não frutos. E neste caso, a figueira também, então, aí é o ensinamento que eu acredito, ela pode representar o sistema religioso e hipócrita de Israel. Ou seja, uma árvore que engana pela beleza das folhas, mas onde não é encontrada frutos. Por isso, o julgamento de Jesus. Então, é uma interpretação baseada em comentários, claro, bíblicos, que eu busquei, pesquisei, e você também tem fontes e pesquisas. Agora, eu acho que sim, tinha um simbolismo, não foi apenas uma passagem, porque tudo que Jesus faz, ele tem um ensino, seja por parábolas, seja ele falando diretamente para o povo, para os discípulos ou para os fariseus. Tudo ele ensina, tudo tem um simbolismo e um significado. Então, eu acredito sim, na minha humilde concepção, que pode sim ter uma representação para ele ter feito este ato. Bom, ainda no capítulo 21, nós vimos lá a parábola dos 2 filhos, que também ensina que Deus, ele tinha o plano, ele tinha o filho, ele tinha tudo que ele ofereceu ali para o seu povo e foi rejeitado, e a sentença lá no final, a condenação, enfim, vocês veem no vídeo passado, vocês vão ver isso aí. E a parábola dos lavradores também, todas desse cunho profético, né? Daquilo que aconteceu, acontece e vai acontecer. Sempre tem um cunho profético nas parábolas. A partir de agora, Jesus vai falar de coisas para o final, de juízos, né? Da rejeição a Jesus, a rejeição ao próprio Deus. Então, ele é o filho, né? Que quem rejeita o filho, rejeita o pai. Então, todas as parábolas daqui para frente vai tratar sobre isso, sobre o juízo e sobre as consequências que haverá para aqueles que o rejeitarem. Então, vamos agora entrar no capítulo 22, que basicamente é o que nós vamos falar nesse vídeo. E ele já começa com uma outra parábola, que é da festa de casamento. Então, veja que ela presta atenção no cunho desta parábola. Você já vai entender desde o início. E ela fala de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Claro que é Deus e Jesus. E enviou seus servos a chamar convidados para a festa. Claro que os servos são todos aqueles que pregaram a mensagem de Deus, os profetas, né? Todos aqueles que vieram falando as coisas que Deus queria falar, até João Batista e depois Jesus. Então ele chamou os convidados para esta boda, para esta ceia com ele, que está lá no futuro, mas é uma festa que ele está preparando. E aí o texto fala, mas não quiseram vir. E aí diz, então ele enviou outros servos e disse para que dissessem aos convidados, eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois animais da engorda já foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Veja, é um convite de Deus, é um convite de Deus. Mas o texto fala que os convidados não se importaram e cada um foi tratar dos seus negócios, sua vida, se retiraram, não quiseram ouvir o convite nem atender. E aí fala que o rei ficou furioso e enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Veja que agora esta mesma parábola já está falando do futuro, de um juízo, de uma sentença por aqueles que não atenderam ao chamado do rei, mas está dentro da mesma parábola. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E vocês sabem quem eram os convidados que rejeitaram. Não vou nem falar, vocês já estão acompanhando, vocês já sabem. Vão para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete
todos os que vocês encontrarem. Todos agora. Agora eu quero todos, não só especificamente aqueles que eu havia escolhido. Agora eu quero todos. E os servos foram e reuniram todos os que encontraram. Está na parábola. Aí dizem bons e maus. Bons e maus. E em outra passagem Jesus fala assim: eu não vim para os sãos, eu vim porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, doentes de alma, doentes do corpo, doentes espirituais, doentes emocionais. Jesus ele se apresentou, e quem o quis foram aqueles que precisavam verdadeiramente deles, né? Então diz que os servos reuniram bons e maus. Então Deus não vai escolher só gente bonzinha, Deus vai também convidar maus, porque os maus podem ser transformados pelo Senhor. E esses maus podem vir a ser os que vão herdar o reino de Deus e fazer parte das bodas, como lá nos vídeos anteriores ele fala para os religiosos que prostitutas, né? Prostitutas vão publicanos, prostitutas vão preceder vocês no reino de Deus. Porque não importa o que a pessoa é agora, o que importa é o que ela aceite ao Senhor e no que ela vai se transformar pelo sangue de Jesus que vai sobre sua vida. E aí a parábola diz assim: mas quando o rei entrou na sala, notou um sem vestes nupciais e perguntou: amigo, ainda trata de amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? A parábola está dizendo o seguinte: não tem como agora fazer parte desta festa e dos banquetes se não estiver vestido com a veste que é dada pelo sangue de Jesus, as vestes limpas, né? Nos revestimos do Senhor, colocou em nós uma vestimenta nova, tirou o velho e colocou o novo. Mas talvez alguém que tente entrar para o reino de Deus, para o banquete, para as bodas com o Senhor, que não for pelo caminho de Jesus Cristo, ele não vai permanecer. Então, a parábola, Jesus está falando ali para as pessoas ouvirem, ele diz: como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E aí diz: e o rei ordenou que amarrassem os pés e as mãos e o atirassem para fora nas trevas. Aí você vê que a parábola já está falando do juízo final, da condenação eterna. Então a parábola tem começo, meio e fim. É toda uma explanação de Deus chamando o seu povo rejeitando, chamando um novo povo, que agora são os gentios, nós, eu, você, todos que o aceitaram e lavaram suas vestes no sangue de Jesus e agora estão preparados para as bodas. E fala do futuro, que aquele que não está vestido, ele vai ser lançado então, onde há choro e ranger de dentes. Olha que ele está então falando essa parábola ali para todos eles ouvirem. E no capítulo ainda seguindo, né, entra agora então a questão dos tributos, dos impostos que eles pagam. Então, e aí fala, os fariseus queriam a qualquer custo surpreender Jesus numa palavra. Eles andavam atrás de Jesus, faziam perguntas capciosas para pegar Jesus em algum erro, mas nunca conseguiram. E aqui eles tentaram, né? Não custa tentar, como diz, né? Então, eles enviaram os herodianos, quem eram os herodianos? Era um partido político judeu que favorecia a continuação da dinastia de Herodes. Olha só, né? Como os publicanos
que eram judeus que cobravam impostos dos judeus que trabalhavam para os romanos. E os herodianos da mesma forma, né? Eles gostavam da dinastia de Herodes ali e serviam a eles. E os fariseus odiavam essas pessoas, porque é como se eles fossem traidores deles mesmo, do povo, né? Porque eles eram judeus que se bandeavam para o lado de Roma, de César, enfim. Mas, embora eles fossem aqui nessa situação inimigos naturais entre eles, né? Eles então se uniram, né? Para pegar Jesus, para se opor contra Jesus, né? Como fala o texto. E aí chegaram então para Jesus e falaram: é lícito pagar tributo a César ou não? E aí nós vemos as primeiras vezes que Jesus começa a colocar o dedo na cara deles e chamá-los de hipócritas. A partir daqui nós vamos ver o capítulo 23, vai ser um terror. Hipócritas daqui, hipócritas dali. Jesus agora começa a revelar a verdade, doa quem doer, não tem mais. Agora chegou o tempo dele ser entregue. Antes ele enfrentava assim, respondia assim, falava por parábolas. Muitas vezes ele falou para os discípulos: eu falo por parábolas para que eles não entendam, né? E tem toda essa questão. Mas aqui agora está chegando o tempo, as coisas vão se cumprir. Então Jesus fala assim: por que me experimentais, hipócritas? E aí, qual a resposta que Jesus vai dar? Porque qualquer resposta que Jesus desse, né, se é lícito dar imposto, dar moeda, pagar o imposto, qualquer resposta, se fosse sim ou não, ele cairia em desgraça, ele seria condenado. Porque se ele falasse que sim, é lícito dar, pagar tributo a César, o povo que seguia Jesus, que odiava pagar os impostos, eram pobres e tinham que pagar impostos, iriam contra Jesus. E se ele falasse que não, então ele seria denunciado às autoridades, né, como um traidor, como alguém que estava negando pagar impostos. E aí Jesus, cheio de graça e sabedoria, foi simples, né, como diz Tramontina, curto e grosso, cortou ali e disse: de quem é esta efígie que está na inscrição? E aí eles respondem: de César, né? De quem é a efígie e a inscrição, né? Que está ali na moeda. E aí ele então fala assim: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se é de César, dá a César, mas dai o que é de Deus a Deus também. Simples assim, acabou a questão. E aí também veio os saduceus questionar sobre a ressurreição, porque eles não acreditam na ressurreição dos mortos, né? Era outro grupo de religiosos, os fariseus, e os saduceus eram aqueles que seguiam as leis, enfim, de Moisés, mas não criam que os mortos iriam ser ressuscitados um dia. E aí questionaram Jesus com uma questão que estava lá na lei, no Antigo Testamento, em Levítico, que fala de uma viúva que o marido morreu sem que ela tivesse filhos. E a lei falava que quando uma viúva morresse, o marido morresse sem filhos, ela tinha que ser dada para o irmão do morto, para que ele suscitasse filhos para a família. E assim sucessivamente. Aí então eles esticaram a história e falaram então: e lá na ressurreição? Eles não acreditavam, mas eles quiseram colocar Jesus numa pegada, né? Então, e lá na ressurreição, a mulher teve 7 maridos e todos morreram, e ela morreu também. Lá quando ela ressuscitar, qual vai ser o marido dela? Ih, nossa vida, né? E aí Jesus então responde lá: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, são porém como anjos no céu. Então aí nós também aprendemos que quando nós estivermos no reino de Deus, quando nós morrermos, lá não teremos mais os vínculos afetivos que tínhamos aqui na terra, seremos todos igualmente seres espirituais na presença de Deus, né? Fraternalmente, todos desfrutando
na presença de Deus, mas sem os vínculos sentimentais que tínhamos aqui na terra, tá? Estou fazendo um parêntese na passagem. E aí no versículo 31 a 32, ele continua, né? Quanto à ressurreição dos mortos, para agora falar o que está na palavra de Deus para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Fala assim: quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Está falando a vocês. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que eles criam em Abraão, Isaac e Jacó, né? Eles criam nas leis, nas escrituras. E aí Jesus fala assim: ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, né? Então o que ele quis dizer? Se vocês creem em Abraão, Isaac e Jacó, e eles estão mortos, e o Deus que vocês creem, vocês sabem que não é Deus de mortos, porque também está escrito nas escrituras, nos salmos, né? Jesus falou assim: vocês creem em Abraão, Isaac e Jacó, vocês creem em Deus nas escrituras que fala que Deus não é Deus de mortos, então se não tem ressurreição, Deus não é Deus de mortos, então está implicitamente dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos e um dia vão ressuscitar, porque Deus vai reinar em pessoas vivas, não em pessoas mortas. Ponto final. Acabou com a questão deles. E aí vem os fariseus, né? Aí no versículo 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Olha só, eles se reuniam para tentar pegar Jesus de toda forma, para ter com o que acusá-lo, gente. Eles tinham que ter um motivo para acusar Jesus, pela lei deles, para entregar Jesus, né? E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Para ver o que Jesus ia falar, né? Eles conheciam as leis, eles conheciam os 10 mandamentos, e além dos 10 mandamentos, tudo que Deus foi dando como preceitos para eles seguirem. E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Eles sabiam disso, né? E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, os fariseus e escribas, especialistas em teologia e questões legais, Jesus respondeu ligando 2 mandamentos, porque na verdade eles não estavam juntos, né? Ame o Senhor seu Deus acima de tudo, está nos 10 mandamentos ali, mas o ao teu próximo como a ti mesmo não estava ali nos 10 mandamentos, estava lá em Levítico. Então, e este aqui, ele ligou Deuteronômio e Levítico. Então ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Está em Deuteronômio 6:5. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico 19:18. E aí ele fechou a questão dizendo: o primeiro não pode existir sem o segundo, tanto quanto o segundo não pode ser mantido sem o primeiro. Pronto, acabou. Porque eles tinham apenas o conceito de amar a Deus sobre todas as coisas, mas odiavam o próximo. E Jesus acabou com a questão. Fim do capítulo 22. Eu amo. Como não amar Jesus? Como não seguir este mestre maravilhoso? Olha, Deus abençoe sua vida. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Se você ouviu até o fim, você tem compromisso com a palavra de Deus. Curta, compartilhe, comente. Manda para quem você acha que é. Deus abençoe você.